Salmo de número 91, salmo conhecido da igreja. A palavra de Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Pisará o leão e a cobra, pisarás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, igreja? A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. A palavra de Deus, ela fala que ela se renova, assim como a misericórdia de Deus, a palavra ela se renova em todo o tempo, irmãos. A palavra é uma palavra viva. A palavra de Deus, ela fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ali, que a palavra ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus, para aquilo que ela é enviada, ela cumpre o seu propósito. Isso, querendo os homens ou não, a palavra de Deus ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus, quando ela fala que ela é, ali no mesmo livro de Hebreus, que ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ela é uma palavra, para aqueles que creem, ela é uma bênção. Mas para aqueles que rejeitam, ela é juízo. Então ela sempre vai cumprir a sua função. A palavra de Deus jamais ela vai deixar de cumprir a sua função. E a palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se as pessoas quiserem crer, Deus dá sempre o suporte para que a pessoa creia. Ele sempre dá os meios, Ele dá a palavra da fé. A fé vem pelo ouvir. Muitos pensam que a fé ela é produzida no coração, e não é. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E glória a Deus por essa palavra que se renova todos os dias, assim como a misericórdia de Deus. E esse salmo aqui, ele é um salmo que, claro, ele diz direito, né? É um salmo messiânico que diz direito, que diz respeito a Jesus. Mas como eu vi uma vez, eu li num livro, que o escritor dizia assim, esse é o meu salmo. Esse é o meu salmo. Como eu disse, é um salmo messiânico, fala a respeito de Jesus, mas também, como esse escritor disse, fala que nós podemos tomar posse dele. E glória a Deus, porque nós podemos tomar posse das promessas da palavra de Deus. E ele conta a história que havia uma mulher com um filho pequeno doente, e ele não estava bem, ele estava num grau assim, grave na doença, uma infecção forte, parece que na garganta, já estava fechando a garganta. E ela estava em desespero quando chega um familiar e diz para ela que o menino iria sarar. E ela fala, mas como que você pode ter tanta certeza? Eu falo, não, porque eu estava lendo o Salmo 91 e Deus falou fortemente no meu coração, isso não vai matar ele.
Deus vai abençoar a vida do garoto. E aí o escritor diz, fala, esse garoto hoje sou eu, que escrevi esse livro. E ele é um grande escritor mesmo de Deus, um homem muito usado, que por 50 anos ele escreveu para o Senhor. Por 50 anos ele trabalhou para o Senhor para escrever, né, aquilo que Deus colocava no coração dele. Então Deus tinha um propósito naquela vida, e o tio tomou, me parece que era o tio dele, tomou posse daquela palavra e falou, o menino não vai morrer. Então ele fala que esse salmo é o salmo que ele tomou para si. E o que esse salmo quer dizer para a igreja hoje? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas qual é esse esconderijo do Altíssimo? Qual que é a sombra do Onipotente? Se o homem é pecador e Deus é o justo juiz, a ira de Deus vai cair sobre o pecador. E como se esconder da ira de Deus? Como se esconder no esconderijo? Aí nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus foi à cruz do Calvário se colocar no nosso lugar para receber sobre si a penalidade do pecado. Jesus recebeu a penalidade dos nossos pecados. Então, qual que é o esconderijo hoje nosso? Qual que é a sombra do Onipotente? A pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O esconderijo do Altíssimo hoje e o descanso do Senhor é Jesus Cristo. A palavra de Deus também fala em Mateus 11, versículo 26 ao 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Então Jesus é o nosso esconderijo no Senhor. Ele é a sombra do Onipotente que nos dá descanso. Nós podemos descansar no nosso Senhor Jesus Cristo. Não tememos mais o juízo de Deus, porque o pecado já foi castigado ali nas costas de Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus é o nosso esconderijo hoje. Aquele que se esconde em Cristo, ele não está mais debaixo do juízo de Deus. Ele é uma nova criatura. Então, que a igreja esteja sempre escondida em Cristo Jesus. Amém? Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vivemos em um mundo, irmãos, que ele faz perseguição aos servos de Deus. Se persegue os servos de Deus desde o princípio. Nós vemos que começou lá no começo, lá, e ainda entre irmãos. Aquele que fez a melhor oferta, Abel, foi perseguido pelo irmão e morto pela inveja do irmão. Abel foi fiel a Deus nas suas ofertas, oferta de si mesmo a Deus, ofereceu-se ali o melhor que ele tinha. Caim ofereceu o resto da sua colheita. E a palavra de Deus fala que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado. Trazendo para os dias de hoje, são as pessoas que realmente se entregam a Cristo, de fato, de verdade. E tem aquelas pessoas que não se entregam de verdade a Deus, fala a Deus de boca para fora. Ou são religiosos apenas exteriormente, cumprindo apenas a liturgia, mas não tem a ciência dentro de si. Então, quando uma pessoa realmente serve a Cristo, ela tem um compromisso com Deus, ela vai dizer, neste mundo de perseguição, que o refúgio e fortaleza dela é Deus. Os verdadeiros adoradores têm Deus como refúgio. Na hora da perseguição, nós sabemos a quem nós recorremos. E a palavra de Deus fala que Ele nos guarda, então Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Numa guerra, irmãos,
Aonde que os soldados, depois de uma batalha, eles voltam para ter uma recomposição das forças, para ter um tempo de descanso das batalhas? É na fortaleza. Nós, nas batalhas da vida, a fortaleza nossa é a presença de Deus. Ele é a nossa fortaleza. Então, nas batalhas da vida, o que nos protege é o Senhor. É Ele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando a gente está cansado das lutas dessa vida, a gente recorre a Ele. É Ele o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza de proteção. Isso é tão interessante, irmãos, que muitos já viveram isso. Quando você está fora da vontade de Deus para a tua vida, você se sente desprotegido. Quando você está em desobediência a Deus, você sente que você está desprotegido. Alguma coisa te incomoda. Mas quando você vai para a obediência, você obedece a Deus, você está dentro do propósito que Deus colocou para você. Você pode passar a circunstância que for da vida, você sente-se seguro, porque Deus está te dando segurança. Eu já vivi essa experiência, que um tempo da minha vida, eu me desviei da vontade de Deus, e eu sentia muita angústia, mas eu sabia o motivo. Quando você volta à obediência, a paz volta ao teu coração. Então Ele é o nosso refúgio. Servir a Deus, irmãos, é segurança para as nossas vidas. Amém? Quando você está firmemente no propósito de servir a Deus, Ele está guardando a tua vida. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro, irmãos, e a peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? Os irmãos aqui já devem ter visto aquelas pessoas fazerem antigamente aquelas arapucas para pegar o passarinho lá no mato. Armava lá a arapuca, punha lá um pauzinho. A hora que o passarinho entrava lá, ele pisava no pauzinho, caía a arapuca sobre ele e ele estava preso. Eu me lembro que quando jovem, ainda aqui na praça, numa pracinha no centro da cidade nossa aqui, hoje nem se pode pensar em fazer isso, né, irmãos? Tinha toda a tarde, às 5 horas da tarde, mais ou menos, uma revoada de pardal muito grande. Não sei se alguns dos irmãos aqui pode lembrar disso. Todo dia de tardezinha, enchia a pracinha de pardal. Os pardaus dormiam ali à noite. De manhã saíam, à tarde voltava de novo. E os meus irmãos, que eram mais velhos do que eu, eles armavam aqueles alçapãozinhos e colocavam lá nas árvores, na pracinha, e pegava os passarinhos. Então armava lá uma armadilha, punha semente lá, o passarinho descia e caía no alçapão. Hoje não pode nem se pensar em fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que o inimigo, assim como se arma uma arapuca, se coloca ali um laço, não só tem arapuca, mas também tinha um laço que a pessoa ficava escondida e puxava a cordinha e prendia o pé do passarinho. E para chamar a vítima, ele sempre colocava alguma coisa que a vítima gostava. E o inimigo das nossas almas, ele sempre coloca para nos prender algo que nós gostamos. O diabo usa as suas iscas para muitas vezes prender o mal. Mas a palavra de Deus fala que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, aqueles que têm temor no coração, Deus livra ele dos laços do diabo. Aquilo que o diabo estava preparando de isca para prender uma pessoa, Deus não permite. Aqueles que são dele, Deus livra de cair numa situação que muitas vezes não tem mais como voltar dela.
E são várias situações na vida que o inimigo coloca laço. É o laço do passarinheiro, é o laço para prender a alma por toda a vida, se não até mesmo tirar a vida de uma pessoa. Mas a palavra de Deus fala que certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa semana ainda, um irmão falando aqui da peste perniciosa. O irmão, no começo da pandemia, nós fomos no monte orar, e eu convidei esse irmão, que ele estava numa fase de muita angústia, uma situação que ele tinha vivido na vida. E por esses tempos nós estávamos indo orar no monte lá em Santo Antônio do Jardim com os irmãos da Assembleia de Deus de lá. Ele sempre convidava, e na segunda-feira nos pegava o carro depois do culto de oração às 9 horas da noite, e íamos para o monte orar. E glória a Deus, que era uma maravilha ali, Deus, né, nós orando a Deus ali no monte, e a gente vê até as maravilhas de Deus neste lugar, irmãos. E este irmão foi, e ele voltou maravilhado com as coisas que ele viu lá, e ele estava comentando ainda comigo essa semana. Ele falou: irmão, depois daquilo, eu tive Covid e eu passei muito mal. E o irmão foi comigo no carro, vidro fechado. O irmão não sabia que eu estava por aqueles dias, nem eu sabia que eu estava com Covid, porque a dor de cabeça já estava muito grande. E graças a Deus o irmão não teve nada. Eu falei: amém, glória a Deus, Deus livrou. Mas nem eu sabia, nem ele sabia, irmão. Ele estava já com Covid. Mas glória a Deus, Deus deu livramento. O propósito que nós estávamos era um propósito de oração. E graças a Deus ele também sarou. Aquilo não foi tão prejudicial a ele. Versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Glória a Deus. Assim como uma ave cobre o seu filhote, Deus cobre a nossa vida. Esse é o cuidado que Deus tem pelas nossas vidas. Nós sabemos que uma ave pequena, irmão, se não for a mãe e o pai tratar, ela morre no ninho, porque ela não tem condições de se alimentar. E nós, se não for o cuidado de Deus na nossa vida, nós não temos condições de viver neste mundo. O que nos dá a graça para viver é Deus. Então ele usa a figura aqui, de uma ave cuidando dos seus filhotes. Esse é o cuidado que Deus tem pelas nossas vidas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. O filhote está seguro debaixo das asas dos seus pais. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. A fidelidade de Deus é um escudo para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade de Deus, o que Ele deu como palavra e promessa, Ele não volta atrás. Mesmo que se formos infiéis, Ele continua fiel. E essa fidelidade que é o nosso escudo. Por Deus ser fiel, é que nós somos protegidos. Não é pela nossa fidelidade, mas é pela fidelidade dEle. É a fidelidade que Cristo teve com Deus também, porque Jesus, foi ali na cruz para levar sobre si o pecado nosso e cumprir o que Deus tinha determinado para que fosse cumprida a missão dele. Por ter sido fiel em tudo, nós hoje somos guardados. É por causa de Cristo, por causa da sua fidelidade a Deus. Porque, irmãos, nenhum homem conseguiu cumprir a lei como Jesus cumpriu, na sua totalidade. Todos os demais homens, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas a graça de Deus veio por Cristo e nos deu vida e vida com abundância. Então, se somos abençoados, não é por causa de nós, é mais por causa de Cristo.
é por causa da fidelidade de Cristo. Outro dia, eu falava a respeito, quinta-feira, na reunião de quinta-feira, nós, crentes em Jesus Cristo, e compromissados e aliançados com Ele, não temos mais dívida com Deus. A palavra de Deus fala isso. Nós não temos mais dívida com Deus, porque lá em Colossenses fala que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Então nós não temos mais dívida com Deus em relação ao pecado, mas nós temos uma dívida de gratidão para com Ele. Porque tudo que nós fizermos ainda não é suficiente para pagar o que Cristo fez por nós. Então nós temos uma dívida sim com o Senhor, mas uma dívida de gratidão. Como disse a irmã no começo do culto, não é pesado servir a Deus, é prazeroso servir a Deus. Não é uma obrigação, mas é uma alegria servir a Deus. Para verdadeiramente aqueles que fizeram uma aliança com Ele. Então a nossa dívida para com Deus é de gratidão, é de agradecer, sempre estar agradecendo, sempre ser grato ao Senhor, sempre agradecer o que Ele fez por nós, porque Ele rasgou o véu do templo. E hoje nós temos acesso com o Pai, por meio do seu sangue. Se fosse para nós cumprir a lei, nós não conseguiríamos cumprir a lei, mas Jesus cumpriu a lei por nós. Ele é o nosso escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. O terror noturno, irmãos, é a obra das trevas. São as potestades e os principados que estão aí, fazendo arruaça neste mundo de pecado. Hoje eu vi um irmão fazendo um teste, que ele ouviu uma irmã fazer. Ele foi fazer a visita na casa de um pastor lá no Nordeste, e lá é comum isso. Aqui para nós não, mas para eles lá é comum. E ele fez o teste, deu 5 minutos a acontecer, irmãos. Ele falou assim, a irmã estava na casa dela e ela limpou uns frangos para fritar e ela tirou a pele. E ela colocou lá no quintal, não deu 5 minutos, desceu os urubus, não tinha nada no céu. Deu 5 minutos, os urubus começaram a rodear e desceu. Ele falou, vou fazer o teste também. E aí ele colocou lá, só que o dele deu, parece que ali uns 8 minutos mais ou menos. Eu assisti o vídeo, porque ele não fez corte no vídeo. Ele falou, não vou fazer corte no vídeo, para os irmãos não verem que eu editei o vídeo. Ele mostrou o céu limpinho, não tinha bicho nenhum. Ele colocou lá os restinhos de frango. Irmãos, mais ou menos de 5 a 8 minutos. Começou os urubus voarem, desceu no muro, ele ficou por lá de dentro da porta para não assustar ele, ficou pelo vão da porta gravando. Ele desceu lá e comeu todo o restinho de carne que ele deixou. Ele não comentou isso que ele fez. Eu achei que ele ia fazer um comentário usando algum texto da Bíblia para comentar aquilo que ele falou. Ele não fez comentário, mas eu já vi uma vez pregado a respeito disso. E o inimigo, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, ele é atraído pelo pecado. O diabo cheira de longe o pecado. Aonde tem um pecado, ele vai. Aonde tem o pecado, o diabo está presente. Outro dia eu conversava com um rapaz aqui na porta, ele era vendedor de álbum de formatura. Ele veio vender o álbum da formatura do meu filho. E ficou tempo conversando comigo. Ele falou assim, ele estava um pouco afastado dos caminhos do Senhor. Ele falou, quando eu preciso entrar num bar, eu não encosto nem no balcão. Eu tenho receio, porque é um lugar que acontece muita coisa que não é boa. E realmente é verdade, irmãos. Aonde tem excesso de álcool, tem excesso de coisas que não agradam a Deus, o inimigo age naquele lugar. É morte, é discussão, é briga. Então o inimigo, ele sente o cheiro e ele é atraído pelo pecado. Então, não temerás o terror noturno, que são os demônios que andam neste mundo de trevas, que a palavra de Deus fala lá em Efésios,
nós não devemos lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestade que ficam aí nos ares. A palavra de Deus fala também que o diabo anda rugindo como um leão, buscando aquele que possa tragar. Então o inimigo, ele fica andando nos ares, e ele fica procurando, e aonde ele vê pecado, ele vai. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, têm o Espírito Santo de Deus, então o inimigo não toca. Glória a Deus por isso. Por isso que o compromisso com Deus é proteção. Aleluia. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia. Ou seja, o ataque dos homens, né? Pode ser um assalto, pode ser um roubo. Você não vai temer, porque Deus vai dar o livramento. Nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Glória a Deus, irmãos. Quantos nesse mundo são atingidos por não ter um compromisso com Deus, por não ter a direção de Deus, por não ter uma instrução da palavra de Deus, eles caem. Porque nós vemos que neste mundo há muitas promessas da parte dos homens. Mas como eu dizia outro dia aqui na igreja, muitos caminhos parecem direito, como diz a palavra de Deus, mas o fim é caminho de morte. O homem tem conselho para tudo aí fora, irmãos. Pode ver, todo homem tem conselho. Mas existem conselhos de pessoas que aceitaram o conselho sem a direção de Deus, acabaram mal, ou se não, perderam até a própria vida por causa de um mau conselho. Então, que nós venhamos a buscar o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. O versículo 9, irmãos, ele fala, se fizeres do Senhor. Aqui está uma condição, né? Tem uma condição para nós recebermos a bênção de Deus. Para receber o que é de Deus, Deus tem os seus critérios. Então tem uma condição, sim. O amor de Deus é incondicional em relação ao ser humano. Mas comunhão com Deus, existem critérios. Existem condições para se ter os benefícios de Deus. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Essa que é a condição. Nós temos que fazer dele o nosso refúgio. Fazer dele a nossa habitação. Nós temos que habitar no Senhor, habitar na casa do Senhor, estar na presença de Deus, estar onde os santos estão. Aonde está a palavra de Deus, nós temos que estar lá. Esse é o compromisso que Deus pede de nós, para que nós tenhamos compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua presença. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Um dia eu estava caminhando, meditando nas coisas de Deus, aqui falando em relação à habitação. Na juventude, quando a gente não entende bem as coisas de Deus, a promessa da palavra de Deus, a gente tem muitos sonhos para essa vida aqui, muitos propósitos. Não é errado, como eu sempre falo, nós devemos lutar pelos propósitos que nós temos de trabalho, de conquista, sim, mas nunca deixar de buscar o Senhor. Nunca deixar de fazer dele a nossa prioridade. Com ele no barco, nós atravessamos o mar da Galileia. Com ele no barco. Então nós podemos trazer ele convidar ele para os nossos projetos, né? E ele fazer parte dos nossos planos, das nossas conquistas.
Então, quando eu era jovem, sonhava muito ter uma casa assim, daquele outro jeito e tal. Aí você conquista lá a sua casa, Deus dá graça e tal. Mas parece que sempre você quer algo mais. O ser humano tem isso com ele, né, irmãos? Sempre ele quer mais. Não está contente, não está satisfeito. Porque a nossa satisfação ela está somente em Jesus Cristo. As demais coisas serão acrescentadas. O que nós temos de conquista depois são acréscimos, mas não deve ser o objetivo principal da nossa vida. E aí, fez uma casa, depois fez outra, e muda para outra, né? E aí você, mas vamos para a terceira, né? Deus deu graça, irmão, para fazer até a terceira. Mas só que na terceira nós não chegamos a mudar porque a esposa não quis. Mas o que acontece é o seguinte: o coração está sempre pedindo, mas aquilo lá deve ser melhor. Aquele outro, se eu morasse na praia seria melhor. Se eu morasse na cobertura seria melhor. Aí um dia Deus falou no meu coração: o lugar mais gostoso para habitar é a presença de Deus. Não tem outro lugar melhor que a presença de Deus. A outra habitação ela é física. Você pode estar às vezes numa habitação simples, mas se a presença de Deus estiver lá, isso é o mais importante na tua vida. Você pode morar numa cobertura, sem a presença de Deus é tristeza, é angústia, é depressão. Mas na presença de Deus você pode habitar num barraco. Se Deus estiver presente, você é feliz. Se Deus estiver presente, o teu coração está alegre. Então faça dele a sua habitação, é a condição. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. A melhor habitação é do Senhor. A melhor casa para habitar é o Senhor. E a palavra de Deus fala que também Ele vem habitar no nosso coração, quando nós buscamos a Ele. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa é a promessa de Deus. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Em tudo que você for fazer, Deus está atento. Todos os teus caminhos. Se você fizer dele a habitação. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Ou seja, aquilo que Cristo conquistou por nós, né? E Ele ali ensinou os discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Nas promessas do Evangelho ali, que eles iriam pisar serpentes, escorpiões, iriam fazer a obra de Deus, pisar Satanás, no poder e na autoridade do nome dele. Porque sem o poder e a autoridade do Senhor Jesus, não adianta nem querer fazer a obra. Nós temos que fazer no nome dele. Então, irmãos, quando pisar a cobra, o leão e a serpente, são os poderes do mal. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu livrarei e o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome do Senhor é o mais importante para as nossas vidas. E Deus fala que porque ele me ama, eu o livrarei. Amar a Deus, Deus coloca em livramento. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Foi assim com Cristo, Deus cumpriu essa palavra e é assim conosco. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e o glorificarei. A palavra de Deus fala que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Por quê? Porque Deus ouve o justo. O justo, quem é o justo? É aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Porque, como a irmã Elza falou na palavra aqui da oportunidade, na palavra inicial, a justiça, quando Deus fala de justiça, não é a justiça da terra, a justiça dos homens. Porque o reino dos homens é o reino dos homens, o reino de Deus é o reino de Deus. Então, a oração do justo, porque ele é justo? Porque ele creu no Senhor Jesus. Não é porque ele é justo pelas suas atitudes, mas porque ele foi justificado. Ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, aquele que tem compromisso com Cristo, quando ele ora, Deus atende.
Deus ouve a tua oração quando você está em Cristo. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. É esta palavra que eu deixo para a igreja hoje. Salmo 91. Tome posse dessa palavra, porque Deus é contigo. Deus é com você, Deus é com a tua casa. Creia nessa palavra, porque Deus é o Deus que dá o livramento. Deus é o Deus que salva, que liberta, que cura, que abençoa. E, para fechar o pacote, Ele nos leva para o reino dele. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Aqueles que estão em casa também, ora conosco. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, continue abençoando a família de cada um, continue dando graça a cada um, para continuar nessa caminhada servindo ao Senhor, sendo servos dele, obedientes, cheios da graça de Deus, porque este mundo, irmãos, está por pouco. Jesus está às portas, Jesus está voltando, assim diz a palavra dele, e tudo que nós temos visto acontecer mundo afora é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esta noite, onde estivemos na Tua presença, onde ouvimos a Tua palavra, Senhor, recebemos da parte do Senhor a Tua palavra, e a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus, a Tua palavra cura, a Tua palavra abençoa, a Tua palavra sara, a Tua palavra salva. Pai, então abençoa todos que ouviram agora, Pai, em nome de Jesus, que cada um, ó Pai, pela graça do Teu Espírito Santo, guarde a palavra no coração de cada um, para que o Senhor, no momento oportuno, na Tua vontade, o Senhor venha usar cada um, ó Deus, da forma que o Senhor quer usar, ó Pai, abençoando aqueles que ouvem, ó Pai. Então abençoa toda a igreja, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão ouvindo, ó Pai, em casa, estão assistindo o culto em casa, ó Pai, em nome de Jesus, esteja, ó Pai, abençoando as suas famílias, ó Deus. Ouve a oração daqueles que clamam, ó Pai, entra com a providência, ó Pai, em nome de Jesus, para curar, para libertar, ó Pai, um familiar que muitas vezes está, ó Pai, preso em situações, às vezes preso, Pai, fisicamente mesmo, Pai. Então, em nome de Jesus, liberta, abençoa, cura, ó Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada um, ó Pai, para abençoar, ó Pai, para convencer do pecado, da justiça, do juízo, e para mostrar, ó Deus, que tem um Salvador e que Ele se chama Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele pode salvar plenamente corpo, alma e espírito, ó Pai. Então, ó Pai, abençoa com o Teu Espírito Santo, sopra na vida de cada um a bênção do Senhor nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Te agradecemos, Te damos glória, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém.